Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula, nós vamos estar falando sobre flexibilização curricular nesse 38º caderno, né? A temática de hoje vai estar falando sobre como flexibilizar os conteúdos, né, para a pessoa neurodivergente. A flexibilização curricular é a estratégia pedagógica e ajustar o currículo escolar para atender diferentes estilos, ritmos e necessidade de aprendizado do estudante para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva, longe de significar uma redução de conteúdo ou facilitação injusta. Ela representa uma resposta de equidade que elimina barreiras no ambiente educacional. É sobre isso que nós vamos estar estudando nesta noite, né? A flexibilização curricular, como muitos pensam e dizem por aí, não é simplesmente diminuir o conteúdo ou tirar o conteúdo do contexto, né, para o ensino-aprendizagem. E sim você trazer clareza, você trazer ideias, né? Você trazer adaptações e acessibilidade para que esse aluno que esteja com a dificuldade, não necessariamente neurodivergentes, mas para aqueles que sentem a necessidade e têm a necessidade de dificuldade de aprendizagem, para que eles consigam, né, ter um currículo acessível. E aí no caderno a gente vai estar falando sobre o universo de flexibilização curricular, iniciando pelos pilares fundamentais. Eu ainda estou aqui na saga dos hotéis, né? Por essa razão que a gente não está tão acomodado, mas eu não deixei de trazer, né? E cumprir com uma responsabilidade de trazer a aula de hoje, tá certo? Pilares fundamentais. Aí no caderno você vai seguindo, né, todo o conteúdo da temática. A flexibilização fundamenta-se em diretrizes legais e metodológicas que amparam a prática docente. Como é que a gente constrói esses pilares fundamentais para poder pegar o conteúdo, o currículo e flexibilizar? Primeiro ponto dentro do pilar fundamental. Garantia legal. Por que eu vou flexibilizar esse conteúdo, esse currículo? Garantia legal, que é um direito assegurado pela LDB e referendado pela Base Nacional Curricular, a BNCC, para apoiar estudantes com deficiências, transtornos globais, do desenvolvimento ou altas habilidades. Observe que segue dentro do público da educação especial, tá certo? Porque quando a gente fala de flexibilização curricular adaptada, não está falando só do conteúdo, né? Mas está falando de todo o contexto, do razoável, do tempo, enfim, né? Desenho universal para aprendizagem, que é o DUA, que é um método, né, que ainda deve ser trabalhado, é um método novo e deve ser trabalhado nas escolas. É lógico que os professores, a coordenação, todo o corpo docente, todo o corpo escolar tem que ter essa formação do DUA, né? Todo mundo que sabe aplicar o DUA, né? A abordagem que foca no planejamento das aulas acessíveis para todos desde o início, minimizando a necessidade de adaptações individuais posteriores. Foco no essencial também é um dos pilares fundamentais. Identificar os objetivos centrais e as competências indispensáveis que o estudante precisa extrair de cada conteúdo, né? O que é evidente, o que é permanente, o que é principal daquele conteúdo que eu tenho que passar para o aluno que tem limitações, para o aluno que tem barreiras, para o aluno que tem dificuldades profundas, intensivas, né? Qual é o foco essencial desse conteúdo que eu tenho que passar para ele? É todo o conteúdo em si? É aquela repetição, aquela revisão? Ou a base legal do conteúdo que eu tenho que passar para ele? Como, por exemplo, um texto, a base principal de um texto é o quê? Letramento, leitura e pontuação. Para eu formar uma leitura com coerência, uma leitura com fluência, né? Para os cálculos, números e a somatória, ou melhor dizendo, para as operações, números e cálculos.
Eu tenho ali números que ele vai conhecer e como calcular aqueles números para dar a resposta exata, né? Comparativo, perdão, currículo tradicional versus currículo flexibilizado. Currículo tradicional é o currículo que ele está na grade, né? O que vem de conteúdo de português, de matemática, de história, esses são os tradicionais. Currículo flexibilizado é eu pegar esse tradicional e acessibilizar ele para eliminar a dificuldade que o aluno apresenta mediante a ele, tá certo? Aí vem aí uma tabela abaixo, resume como as práticas pedagógicas se transformam quando a flexibilização é aplicada. Como eu aplico esses conteúdos? Eu tenho aqui 3 aspectos. Aspecto pedagógico, currículo tradicional, que é o rígido, e currículo flexibilizado, que é o inclusivo. Abordagem de conteúdo no aspecto pedagógico. Do currículo tradicional e rígido, ele vai padronizar, focar na memorização em massa. No currículo flexibilizado, ele vai ser focado nas habilidades essenciais e ritmos individual, porque cada pessoa aprende de uma forma, né? No aspecto pedagógico, a metodologia desse conteúdo, ele vai trazer um currículo tradicional rígido, expositivo, linear e majoritariamente teórico. Já no currículo flexibilizado, a metodologia ela é ativa, é dinâmica, com o uso de pesquisa em grupos, ou seja, a interação, né? No aspecto pedagógico, a avaliação desse conteúdo, ele traz dentro do currículo tradicional e rígido provas idênticas e pontuais ao fim do ciclo. No currículo flexibilizado, a avaliação ela é contínua, formativa e com múltiplos formatos de expressão, né? O recurso didáticos para construir, né, as atividades desse conteúdo. No currículo tradicional e rígido, ele é restrito ao livro, texto, quadro negro. No currículo flexibilizado, inclusive, é diversificado, materiais táteis, hoje eu tô uma benção, áudio e recursos visuais, né? Então aí a gente vê aí um comparativo do currículo tradicional versus currículo flexibilizado. E isso aí mostra o que é que nós estamos pedindo, né? O que é que está sendo pedido quando a gente fala de uma flexibilização curricular? Lembrando, pessoal, que essa temática, ela exige uma oficina prática, para que você pegue toda essa parte teórica, toda essa videoaula e transforme ela na prática. Você só vai conseguir fazer uma flexibilização curricular quando você colocar as mãos na massa, né? Quando você usar de flexibilizar conteúdo de língua portuguesa, de matemática, de história, e talvez para você profissional isso fica um pouco atrás das cortinas, porque vocês não praticam a disciplina, vocês trabalham especificidade do aluno. Mas vocês precisam, nesse estágio da oficina prática, interpretar o professor do regular para que você saiba como flexibilizar na prática. Tá certo? Aí vem 5 passos para implementar na sala de aula. Implementar o quê? Né? Essa estratégia, esses objetivos, essas metas de como flexibilizar esse currículo, esse conteúdo. Primeiro, você vai pensar, conhecer esse aluno, ver as reais barreiras que ele tem, as reais necessidades que ele tem, as dificuldades que ele tem, e aí agora você vai mapear o repertório real. O que é isso? Mapear o repertório real é alinhar o objetivo da matriz curricular de todo o conteúdo, se eu for professor de qual disciplina ou seja, né? Com o nível atual de conhecimento e competência que o estudante já possui. Eu vou buscar no estudante a potencialidade dele, para eu saber de que forma eu vou começar a criar estratégias para eliminar as barreiras apresentadas pelas dificuldades, né? Diversificar os modos de acesso, oferecer o mesmo conteúdo por meio de vídeos, textos ampliados, esquemas visuais ou experiências práticas. Eu já dei exemplo de professores que
Eles não flexibilizam o currículo, né, o conteúdo, passa a atividade, os alunos não entendem, e aí ele volta revisando com a mesma metodologia, com a mesma didática, achando que a repetição é um meio de flexibilizar. Gente, dobra a mesma dificuldade, dobra a mesma dúvida, continua sem entender. E aí o professor, ele não entende que ele não flexibilizou. Ele duplicou a dúvida através de uma revisão com o mesmo método que ele tinha outrora usado, né? Então, flexibilizar não é repetir, não é revisar com a mesma estratégia. É revisar com estratégias diferentes, mais acessíveis, mais clareza, né? Utilizar metodologias ativas também é um passo para implementar na sala de aula. O que é isso? Utilizar metodologias ativas. É incentivar trabalhos coletivos, jogos pedagógicos e investigações que ativem diferentes habilidades simultaneamente. Perdão. Uma vez que eu for analisar o método que eu apliquei e eu perceber que o aluno ele não correspondeu, eu uso a metodologia ativa. Eu vou buscar uma investigação mais aprofundada sobre o aluno e ver até onde ele conseguiu desenvolver e a partir de quando ele não desenvolveu mais. Para que na minha segunda revisão, eu já uso estratégias sólidas, estratégias que avance, que elimine de vez toda essa dificuldade. O quarto ponto, disponibilizar tecnologia assistiva. Eu preciso trabalhar com esses alunos, principalmente que têm hiperfocos, principalmente alunos que não sabem nada na escrita, nada na leitura, mas ele tem um conhecimento e um estímulo muito bom com a mídia, né? Então eu preciso aproveitar que esse aluno, ele tem esse estímulo e eu já vou ver a comunicação, a tecnologia assistiva para trabalhar isso com ele e ver se eu consigo criar estímulos, né? E fazer com que esse aluno ele tenha uma acessibilidade aos conteúdos através da tecnologia assistiva, né? Aí incorporar ferramentas como leitores de tela, pranchas de comunicação ou materiais estruturados de apoio, né? O quinto ponto diz avaliar continuamente. O que quer dizer isso dentro desse passo de implementação na sala de aula? Verificar o progresso aula a aula para reajustar as metas pedagógicas conforme as respostas do estudante. Observe que é muito importante para o AVE aqui nesse ponto de flexibilização curricular, porque o AVE é que vai receber da mão da professora todo o conteúdo adaptado e transformado em atividade ou em avaliação. E ele vai estar ali à disposição, que se o aluno precisar da intervenção dele, enquanto ajeitar a folha, enquanto repetir, fazer leitura, ele tem que entender quando esse conteúdo, quando essa atividade, ela está para além da adaptação. Ela está, né, com o conteúdo flexibilizado. Não somente no papel, mas quando ele lê, para ver se o aluno ele consegue entender como ele vai responder mediante aquela flexibilização daquele aluno, né? E se ele está entendendo de fato o que está se pedindo ali no papel, se ele conheceu, se ele lembra no decorrer das atividades, né, do dia a dia de aula, sobre o conteúdo. Se há uma expertise também, né, do próprio cuidador, do próprio auxiliar da vida escolar, o domínio de articulação na leitura para que ele realize aquela atividade ou aquela avaliação, assim sendo permitido, né? Aí a gente vai falar aí agora de estrutura do plano de aula flexibilizado, né? Como deve ser essa estrutura da flexibilização do conteúdo? Este plano utiliza os princípios do desenho universal para a aprendizagem DUA. Aqui vai falar muito do DUA, porém o DUA ele ainda não está tão ativo, tão falado, tão formado, tão informado para vocês. Mas eu não posso deixar de falar do DUA, porque o DUA, ele, querendo ou não, por mais que o município esteja atrasado nessa formação,
querendo ou não, ele já está disponível e pedido para que isso aconteça nas escolas, as formações aconteçam na escola, pelo MEC, né? Este plano permite que o aluno autista, principalmente, participe da mesma temática que a turma, mas com canais de comunicação adaptados. Por exemplo, objetivo geral dentro da turma: identificar o início, o meio e o fim de uma história e produzir o texto curto. Eu vou pegar toda a história e eu vou ver início, meio e fim, fazer um resumo para que isso seja uma flexibilização do conteúdo. Lógico, pode ser de língua portuguesa ou de história mesmo, da disciplina de história. Objetivo flexibilizado do estudante autista: ordenar uma sequência lógica de acontecimentos com apoio visual e associar a imagem a palavras-chave da história, né? Se eu vou trabalhar a história da formiga, né? Que essa formiga era a formiga que trabalhava e levava alimento para casa, e um dia ela se acidentou, né? E aí veio outras formigas e ajudou e levou ela para casa, e ela ficou muito feliz, né? E ela conseguiu se recuperar e voltou para a labuta. Uma pequena história que eu inventei aqui agora. E aí eu vou pegar dentro dessa história, que é uma história prolongada, o início, o meio e o fim dela, e vou transformar, principalmente se for um autista não verbal, em figuras, né? E eu vou começar a contar trazendo figuras. E isso pode ser a figura na própria atividade. Então a gente precisa entender que aí eu estou pegando o contexto, o texto, e estou flexibilizando, principalmente para o autista não verbal, para que ele tenha uma atividade adaptada e o conteúdo flexibilizado. Barreira eliminada: redução de sobrecarga textual e da necessidade de interpretação de metáforas abstratas, substituídas por pistas visuais concretas e previsibilidade, né? Então, gente, para que eu entenda que eu vou flexibilizar o conteúdo, eu preciso saber que há uma estrutura no plano de aula que tem que ser flexibilizada. E esse é o modelo de estrutura que eu estou passando para vocês, né? Comparativo pedagógico da atividade. O que isso quer dizer? Etapa da aula, né? Abordagem para a turma geral e flexibilização para o aluno. Eu trouxe aqui do autista, mas pode ser para outro aluno também que tem a mesma necessidade, né? Leitura coletiva de um livro de contos, a introdução clássico sem interrupções, flexibilização para o aluno autista, leitura do mesmo conto usando livros com figuras móveis ou cartões de rotinas visual da história. Se você observar, vai seguir aí agora uma sequência de flexibilização, né, de atividades e conteúdos. Aí vai vir cá embaixo a explicação dessa temática, o registro que você vai fazer, segue no caderno, atividades práticas flexibilizadas, a sequência de uma história, para você que é professor de língua portuguesa, de história, né? E você vai trazer esse conteúdo, você vai seguir passo a passo, como tá aí nesse modelo aí de atividade prática flexibilizada, tá certo? Tem a ficha para recortar e colar, né? Dicas de manejo e adaptação para o dia a dia, letra bastão, rotina antecipada, tempo de processamento, interesses restritos, principalmente para quem tem hiperfoco, né? Você vai estar vendo aí também. E aí segue a aula de hoje, né? Lembrando que essa aula, essa temática, ela vai exigir de vocês a prática, né? Veja as referências, pesquise no YouTube, no Instagram, sobre flexibilização curricular. Tente praticar, cada um de vocês em casa. Pegue um conteúdo, né, da disciplina que você mais se identifica e comece a praticar um plano de flexibilização. Crie um plano de aula com aquele conteúdo, flexibilizando o conteúdo, e você vai imaginar que tipo de aluno você vai fazer. Para um autista, para um dislexo, para uma pessoa com deficiência, para quem é que você tem uma habilidade ou para quem você
quer como desafio para você começar a praticar. Gente, é dessa forma que a gente aprende essas temáticas que são muito teóricas e pouca prática. Então, você precisa sacudir a poeira, sair do cômodo e você mesmo ir a campo. Você mesmo ir fazer a pesquisa, você mesmo tentar fazer. Se você quiser, você pode estar tentando, né, fazer o plano flexibilizado, né, um plano de aula flexibilizado e buscar uma pessoa superior, uma pessoa que entenda, um especialista, para que ele faça uma avaliação sobre esse plano, se você está no caminho certo. É dessa forma que a gente aprende na inclusão. Inclusão é um campo tomado à força. Não sente, não espere. Vá a campo de todas as temáticas que estão sendo ministradas, faça dela seu campo de experiência, tá certo? A aula de hoje termina por aqui, né? Até amanhã, se assim o Deus nos permitir, né? E não deixe de assinar as frequências, não deixe de assistir os vídeos, porque estamos chegando no finalzinho do nosso curso e a certificação é para quem está cumprindo com essa legalidade de assistir, de assinar as frequências, para que você seja certificado. Não adianta fazer um curso desse, né? Um curso tão intensivo, um curso rico e um curso a qual muitos municípios estão querendo e pagando caríssimo para poder ofertar para os seus profissionais, porque sabe que é uma questão de lei, não é uma questão pedagógica somente, né? O profissional precisa estar gabaritado com essa certificação para continuar no seu serviço, né? Então pense muito nisso, saia desse cômodo, se organize, né? E seja um dos tais a qual está cumprindo com uma responsabilidade. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.